nós estávamos falando de tentativa de golpe de Estado. Veja onde o grau da evolução em matéria de crime para onde nós chegamos. Nós estamos falando agora de tentativa de golpe de Estado combinado com terrorismo de Estado. Por outro lado, desse processo todo, fica um grande teste para a nossa democracia. O que ocorreu na última terça foi a prisão de um general de exército. Isso não ocorre desde a proclamação da República, em 1889. Na história republicana nossa, os generais mandam prender presidente da República. Nós, agora, colocamos na prisão um general por tentar matar o presidente da República e o vice-presidente da República eleito. Então, nós não estamos mais falando apenas de golpe de Estado. Nós estamos falando de golpe de Estado, de atentado contra o Estado Democrático de Direito, combinado com terrorismo de Estado, utilizando o aparato do Exército Brasileiro, o aparato que é financiado pelos tributos e pelos recursos do povo brasileiro. Pelos tributos e pelos recursos do povo brasileiro. E só uma observação, Thales, talvez isso também sirva de reflexão para nós sobre o seguinte: fala-se muito sobre polarização. Olha, não há polarização e não se argumenta sobre polarização quando numa mesma semana tem um presidente da República que reúne os líderes de 50 países do mundo para acabar com a fome no mundo. E do outro lado tem um grupo miliciano que tentou corromper a democracia brasileira e praticou atos de terrorismo de Estado. Isso não é polarização, isso é um enfrentamento entre a barbárie e a civilização. Mesmo durante os piores anos da ditadura, mas não tinha uma ação criminosa encastelada, que tenha se castelado na estrutura de Estado, como nós vimos e foi delatado por essa investigação da Polícia Federal. Veja, o presidente Lula, ele foi eleito pela primeira vez, você recorda muito bem, em 2003, com um grande compromisso para com os brasileiros, que ao final do dia não tivesse mais nenhum brasileiro que ficasse, pelo menos, sem as 3 alimentações por dia. Ou seja, o grande compromisso quando o presidente Lula foi eleito em 2003 foi acabar com a fome no país. Depois de 8 anos, em 2010, esse objetivo foi alcançado. A eleição do presidente Lula em 2023, eu acho que tem 2 desafios históricos. Se restaurou o desafio de acabar com a fome, tal qual naquele período, porque o Brasil voltou para o mapa da fome, mas se estabeleceu um desafio novo: restabelecer a convivência pacífica na política, restabelecer o pacto civilizatório com a política. Hoje, o presidente, em uma solenidade, ao falar, destaca isso. Lembrou o signo que o levou à eleição em 2023, que é a reconciliação nacional. Eu acredito que vai ter esse momento. Toda vez que o presidente Lula fala nação, ele tranquiliza a nação. Eu acredito que vai ter esse momento. Por outro lado, o presidente foi também vítima da maior injustiça que poderia ter sido cometida contra um brasileiro, todas as injustiças cometidas contra os brasileiros, ao longo da vida do Lula, ele também foi objeto dela, desde ter saído de sua terra fugindo da fome, até pelo menos 2 prisões arbitrárias e injustas, uma quando era metalúrgico e agora pela perseguição de Estado que foi instaurada outrora pela Lava Jato. Por isso, ele sabe empiricamente, sentindo, ele sabe melhor do que qualquer um de nós os valores da ampla defesa, do contraditório, da presunção de inocência, que são princípios constitucionais. Nesse momento, a posição comedida dele é exatamente para não ter nenhum sentido, nenhuma denotação, nada que possa indicar que tem algum tipo de interferência nas investigações. Os adversários do presidente Lula e aqueles que tentaram matá-lo podem ficar tranquilos em relação a uma coisa: não terá interferência do poder público na justiça. O juiz que vai investigar os responsáveis por tentar matar o presidente da República não será nomeado pelo presidente da República posteriormente como ministro da Justiça de seu governo. Não terá lawfare de perseguição. Aqueles que tentaram atentar contra o Estado Democrático de Direito, a única resposta é dentro daquilo que eles tentaram corromper, que é a democracia. Olha, o que mais eu posso esperar
de quem tenta tirar a vida do adversário político, de quem participa de conspirações para tirar a vida de adversário político, de quem tenta dar golpe de Estado, de quem participa de forma miliciana, fora da ordem do Estado Democrático de Direito, de uma ação criminosa contra adversários políticos. De quem pratica isso, de quem ateia bomba contra o Supremo Tribunal Federal, tirando, neste caso específico, a própria vida, eu posso esperar tudo. Então, eu acho, a palavra de ódio, você citou Caetano, me permita, Thales, citar Caetano de novo. Nós vamos precisar estar atento e forte, sem medo de enfrentar a morte. Da nossa geração de políticos, da geração de jornalistas, da geração de intelectuais, da geração de brasileiros que creem na democracia. O Brasil pode estar muito perto de dar uma grande lição, ao mesmo tempo que nós beiramos o cadafalso, ao mesmo tempo que nós beiramos o precipício, nós também podemos estar muito perto de dar uma lição sobre o vigor da nossa democracia para o mundo. Não, repito, a operação de terça-feira prendeu um general de exército. Isso não ocorre desde o golpe da República. Se nós conseguirmos responsabilizar dentro das regras do Estado Democrático de Direito, garantindo os princípios de juiz natural, ampla defesa, contraditório, presunção de inocência, conseguir responsabilizarmos todos que buscaram atentar contra a democracia e matar pessoas, entre elas o presidente, o vice-presidente da República e um ministro do Supremo Tribunal Federal, e conseguimos virar essa página para termos, por exemplo, em 2026, um processo eleitoral onde ideias diferentes diverjam, mas que não tenha espaço para violência, como se teve no processo eleitoral anterior, a democracia brasileira vai ter dado um exemplo para o mundo de como as democracias vencem. É da obra dos célebres escritores Como as Democracias Morrem e uma obra mais recente, Como as Democracias Podem Vencer. Nós estamos numa quadra mundial de ameaça à democracia. Eu acho que nós também estamos muito perto e oxalá, se Deus quiser, nós possamos alcançar. Coloque não só o gênio de volta à garrafa, mas consiga debelar o ódio e restabelecer o pacto democrático que possibilita o debate entre os diferentes, mas sem atos de violência. Passa pela coragem do Congresso Nacional, nesse momento, de tomar também as medidas que lhe cabem. O Congresso não pode ficar mais diante da omissão sobre duas questões prementes para a democracia brasileira. Primeiro, a proposta de emenda constitucional que o governo encaminhou para o Congresso sobre a participação de militares na política. Ou seja, o militar quer participar da política, não tem problema, mas vá diretamente para a reserva e abandone a caserna. Quando a política entra por uma porta, seja no judiciário, seja na caserna, a hierarquia militar por um lado e a justiça por outro, sai pela porta seguinte. Então, uma prioridade é a apreciação quanto antes da proposta de emenda constitucional que já está no Congresso Nacional, no Senado, sob a relatoria do senador Cajuru. Segundo, é a regulamentação, é o chamado PL das fake news, é a regulamentação das redes sociais. Não se pode aceitar como democracia aqueles que incentivam e propagam o ódio e querem conspirar para destruir o Estado Democrático de Direito. Então, eu acho que é um conjunto de tarefas para o restabelecimento do pacto democrático nosso.